sessão de hoje nós vamos falar sobre Node.js e Zoe. Espero que vocês gostem. Esse conteúdo ele vai ser apresentado pelo William e eu vou deixar agora que ele se apresente e possa começar a sessão. William. Oi, pessoal. Bom dia. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu trabalho com mainframe já tem um tempinho. Eu gosto de brincar com desenvolvimento no tempo vago e sou colaborador do projeto Zoe. O que a gente vai ver aqui hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nos outros webinars, tá? Bom, então essa sessão ela vai ser bem dinâmica, tá? Então eu peço, vocês vão perguntando, tirando suas dúvidas pelo chat. A Ludmila e o Rafael vão ajudar eu aqui com as dúvidas e a gente vai criar um projeto do zero sozinho. Sozinho não, desculpa, do zero, com Node.js e com Zoe, tá? Então, o que a gente vai ver durante essa sessão? A gente vai ver as ferramentas que a gente está utilizando aqui nesse projeto. A gente vai passar um pouquinho pelo Git, Node, Yarn. Vou falar um pouquinho da IDE. Então, vou deixar todos os links para vocês baixarem, fazerem isso na máquina de vocês também, criarem seu próprio projeto. E a gente vai trabalhar a gente vai criar uma API, tá? Então, o que é uma API? Application Programming Interface. É uma maneira, tá, que a gente tem uma interface onde é possível a gente interagir com uma aplicação. Então, antigamente a gente via muito falar sobre API quando a gente estava vendo a documentação de alguma linguagem de programação, era visto como os métodos que estavam expostos, que a gente podia chamar quando a gente estava usando essa aplicação, essa linguagem. Com o tempo, ao invés de importar essas classes, esses módulos, métodos na nossa aplicação, a gente passou a acessar esses métodos de uma maneira remota. Tá? Então, isso já começa lá atrás, no finalzinho dos anos 60, a gente já tinha RPC, que era a Remote Procedure Call. Tá? Então, a gente já era possível fazer o acesso a esses métodos pela rede. E nos anos 90 foi criado um outro protocolo, o XML RPC, que era, na verdade, não é um protocolo, um outro meio de usar essas chamadas pelo Dave Wiener, em 1990, e que deu origem ao que a gente conhece, que talvez vocês conheçam como SOAP, que era Simple Object Access Protocol, que de simples não tem nada, né? Então, não tinha muita facilidade de integração, principalmente pelo trabalho que a gente tinha para converter XML para objeto, fazer toda essa integração, principalmente em linguagens que eram bem tipadas. Então, em 2005, mais ou menos, a gente passa a web passa por uma revolução quando a gente começa a ter o uso do Ajax, tá? Então, ele permite que a gente use todas essas ferramentas que a gente tem na web de maneira síncrona. E junto com isso, a gente passou a ver outros meios de utilização. Então, outras ferramentas, por exemplo, a JSON, outros padrões para fazer essa comunicação. Então, Douglas Crawford, ele fez bastante, tem um artigo bem interessante sobre isso. Já existia na natureza, né, ele costumava dizer que já existia na natureza, só foi observado e documentado. Então, o formato JSON, que é JavaScript Object Notation, vai ser o jeito que a gente vai utilizar aqui nessa API que a gente vai construir para receber informação de volta dela. Então, a gente faz uma chamada e recebe um objeto no formato JSON que a gente pode trabalhar depois numa aplicação web, ou a gente pode integrar com um chatbot, por exemplo. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem um bot que a gente fez para o Master Data Mainframe, o Z, ele usa justamente isso, ele pega esse resposta JSON de uma API e integra nos diálogos dele. Então, o que a gente vai criar aqui é mais ou menos o que a gente tem por trás desse bot. Tá? E a gente vai usar Node.js. Então, o Node.js ele foi criado pelo Ryan Dahl lá nos anos 2000, lá por 2009, se eu não me engano. Tá? E
Ele era um matemático, ele estava meio sem saber o que fazer da vida e acabou indo para essa área, criando o Node.js. Então, o Node.js é uma linguagem, não é uma linguagem, que a linguagem que a gente usa aqui é o JavaScript, mas ele permite que a gente use o JavaScript do lado do servidor. Então, o JavaScript, além da gente poder usar do lado do browser, agora a gente pode usar do lado do servidor também. Bom, então não vou falar muito sobre o Node.js, mas a gente vai agora ver como que a gente vai criar esse projeto. Depois vamos ver alguns comandos de hackf que a gente vai utilizar e vamos usar esses comandos usando o Zoe. Então, para começar, a gente vai criar um projeto aqui tudo, então vou inicializar com o Git. Para vocês usarem o Git na máquina de vocês, tá aqui o link, o gitscm.com/downloads. Então, você consegue fazer o download, a instalação, e aí você consegue clonar repositório, fazer todo esse controle de esse versionamento do lado local. Então, essa aqui é a aplicação que vocês vão usar na máquina de vocês. É diferente do GitHub, que vai ser o servidor onde a gente vai fazer a hospedagem desse projeto. Tá? Então, nosso projeto vai estar aqui, o projeto original, e a gente vai trabalhar com ele local na nossa máquina usando o Git. Para utilizar o GitHub, então tem aqui um tutorial, se vocês procurarem o help.github.com, eu vou deixar nos comentários também. Então tem um tutorial aqui de como você cria uma chave SSH, porque toda a comunicação que você vai fazer da sua máquina com o GitHub, você vai precisar utilizar o SSH. No JS vai ser o que a gente vai utilizar aqui na programação, tá? O Node, ele tem um gerenciador de pacotes chamado npm, que tem milhares de módulos lá disponíveis, é de onde a gente vai conseguir trazer o Zoe CLI e utilizar ele dentro do nosso projeto. Mas eu vou utilizar um outro gerenciador de pacote, que é o Yarn. Então, eu tenho aqui o link também como fazer a instalação do Yarn. Aí ele tem uma performance um pouco melhor, mais detalhes na hora que está fazendo a instalação desses pacotes. Ele foi criado pelo Facebook. Tá? O editor de texto que a gente vai utilizar aqui é o VS Code. Então, se vocês quiserem também fazer o download para seguir na máquina de vocês. Então, vamos lá. Vamos iniciar nosso projeto. Então, aqui a gente vê que não tem nada nesse diretório. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, vou inicializar o meu repositório aqui no GitHub. Então, eu vou criar um novo repositório. Esse repositório vai estar disponível para vocês darem uma olhada, clonarem, seguirem no projeto de vocês, caso vocês queiram. Então, webinar, Node.js, Zoe. Então, eu vou criar um repositório público. Então, aqui, quando você cria aqui no GitHub, ele já te dá algumas instruções de como começar, como inicializar o seu projeto na sua máquina e como fazer depois mandar da sua máquina para cá. Então, eu vou começar aqui com esse echo do README. Então, aqui eu estou criando um arquivo só com esse título do webinar. Tá? Essa minha pasta, ela não foi inicializada no Git ainda. Então, eu vou com o git init inicializar. Então, ele vai fazer todo o rastreamento, todo o versionamento. Perceba que agora a gente tem algumas flags aqui, que esse arquivo não está sendo... Ele não está tendo um track desse arquivo ainda. Tá? Então, se eu der um git status, por exemplo, eu tenho aqui o untracked files, o readme.md. Para adicionar esse arquivo, para falar para o Git que eu quero que ele visualize, tome conta e faça todo esse versionamento, eu uso o git add. E esse ponto eu quero dizer que eu estou adicionando tudo que tenho aqui para o Git fazer o controle. Tá? Todas as mudanças que a gente vai fazendo, a gente tem que fazer uma ação que a gente chama de commit para poder para o Git adicionar as mudanças que a gente fez. Então, a gente fez uma mudança, a gente quer levá-la para frente, a gente usa o commit. Então, agora, se eu der um git status, a gente vê que a gente está atualizado.
E a gente vai fazer o link com o nosso repositório remoto aqui no GitHub. Então, eu vou fazer esse git remote. E o git push para enviar as mudanças. Eu já configurei o meu SSH, então eu vou passar a minha senha aqui e aí ele escreve lá no servidor para a gente. Se eu atualizar a página aqui, a gente já deve ter uma visão diferente desse repositório. Ele já está disponível para vocês também, então se vocês quiserem entrar e ir acompanhando. Então, eu vou criar um outro arquivo que a gente chama de git ignore, que eu vou falar para o Git que determinados arquivos nesse projeto eu não quero que ele leve para o GitHub, porque não tem necessidade, tá? Ou porque não tem necessidade, ou porque, por exemplo, eu vou trabalhar com umas variáveis de ambiente, onde eu vou ter usuário, senha, endereço de IP, que eu não quero que eles estejam disponíveis no repositório público para toda a web, ir lá com o meu usuário e fazer qualquer mudança no meu sistema. Então, pelo gitignore, eu vou manter esses arquivos só na minha máquina. Então, tudo que tiver uma pasta chamada node modules e meu ponto .env, para começo, eu não quero que vá para o GitHub. Tá? E por que isso? A gente vai ver que a hora que eu começar a utilizar o Node, os pacotes que a gente vai utilizar, que estão disponíveis, eles têm uma série de outros pacotes, subpacotes, que podem carregar demais o nosso projeto. Tá? Então, agora a gente vai começar a criar esse projeto. Para inicializar meu projeto, eu vou usar o yarn init e vou usar essa flag com yes para não me fazer um monte de perguntas padrões. Então, ele cria esse package.json com algumas informações sobre o projeto, qual é a licença que eu estou utilizando, qual é o meu repositório, qual que vai ser meu arquivo principal, versão, o nome. Então, a gente não vai alterar nada por enquanto. A gente vai começar a adicionar alguns, para criar nosso Hello World aqui, a gente vai utilizar um Express. Tá? O Express ele é um módulo que está disponível, já é bastante utilizado com o Node.js. Ele vai facilitar, ele já encapsula para a gente muitas funções para a gente criar esse web server. Tá? Então, eu vou usar o Yarn para adicionar o Express. E agora ele vai lá no repositório do NPM e traz para mim os módulos referente ao Express. E se a gente olhar aqui nessa pasta, tá vendo? Tem vários outros projetos, vários outros módulos que o Express usa. Então, por isso que a gente não faz a gente não coloca no nosso repositório essa pasta, a pasta de módulos. Todos esses módulos, quando alguém vai clonar esse repositório, vai utilizar esse projeto na máquina local, em outra máquina diferente da minha, a hora que dá o comando npm install ou yarn install, ele vai instalar esses módulos local. Então, quando você clonar esse repositório para brincar, aí ou continuar o projeto aí na sua máquina, ele vai baixar para você. Bom, então a gente tem o Express aqui. Eu vou instalar um outro módulo, que é o Nodemon, que ele faz, tá? O Nodemon, ele vai permitir que conforme eu vou alterando o meu código, ele vai fazendo o save, ele vai fazendo o refresh automaticamente nas pastas, tá? Então, eu vou deixar ele aqui com uma flag de desenvolvimento, porque isso aqui não é algo que precisa aí, quando a gente for no futuro fazer o deploy dessa aplicação, a gente não precisa mandar o Nodemon para o servidor, é só para o ambiente de desenvolvimento. Instalação, legal. Então eu vou criar uma pasta chamada source. Então todo o meu código que eu jogo para esse projeto vai estar dentro dessa pasta source. E eu vou começar a fazer o Hello World dentro do index.js. Tá?
Então, a primeira coisa aqui, eu vou trazer o Express para dentro do meu projeto. Então, estou criando essa variável e buscando o Express. E agora eu vou criar uma variável que vai ser o meu servidor. E ela vai ser uma nova instância do Express. Para poder acessar, para criar essa página que vai estar disponível para o usuário, a gente tem alguns métodos. A gente está usando aqui, então a gente está falando do protocolo HTTP. A gente tem alguns métodos, por exemplo, o método GET, que é o que permite, é o que eu estou falando que eu estou indo buscar nesse endereço algum conteúdo. Então, a gente precisa desse método para quando for aqui no meu localhost, na porta que eu vou startar, e conseguir trazer alguma coisa para a tela. Tá? Então, nessa instância desse método GET, a gente tem as rotas. Então, qual que é o endereço, o que, que eu espero acessar. Nesse caso, eu vou acessar só o localhost e a porta que eu estou abrindo, que eu estou acessando. E o segundo parâmetro aqui, a gente vai passar uma função que recebe duas variáveis. Então, isso aqui seria o request e o response. Então, tudo que vem do lado do cliente para o meu servidor vem pelos requests e tudo que volta a gente devolve pelo response. Então, como esse aqui é o Hello World, a gente não está esperando receber nada, eu vou usar só o método de response. Eu vou encerrar a função aqui com um res. Então, a gente vê que conforme a gente vai digitando, o VS Code ele vai trazendo os métodos para a gente que a gente pode utilizar. Eu vou devolver a resposta com esse send, então hello world. Esse servidor Express, ele tem que estar ouvindo alguma porta. Tá? Então, a gente tem o método listen, e aqui pela porta 3000, vai ser a porta que a gente vai acessar esse ambiente. Tá? Deixando aqui para não estragar nada no código. Então, ok. Eu vou usar agora o Node Index só para startar esse servidor. Eu não estou passando nada aqui, então perceba que não, eu fiquei parado aqui no terminal, mas se eu vim agora aqui na minha página e apertar o Enter, eu recebo aqui o Hello World. Legal. Bom, então esse aqui foi o primeiro passo. Isso que eu acho bem bacana do Node.js. Olha como foi simples da gente criar esse servidor Express. Um servidor que, ok, a gente não está fazendo nada, é só um Hello World. Mas a gente já tem um web server rodando aqui na minha máquina. Se eu fazer qualquer mudança aqui, salvar, eu não percebo essa mudança. Tá? Então é por isso que a gente tem o Nodemon. Então, no momento que eu estou usando o Nodemon, hello, iniciativa, e eu salvo, ele atualiza para mim. Então, se eu atualizar aqui, eu já vejo isso. Então, toda vez que eu faço qualquer mudança no meu código, ele já vai fazendo as alterações necessárias. Eu vou parar aqui agora e a gente vai criar um script. Então, dentro desse package JSON, a gente tem essa possibilidade também de criar scripts. Vai ser um script de dev. E sempre que eu rodar esse script, ele vai rodar para mim o nodemon, o comando que eu dei aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui agora dar um yarn run dev, ele roda para mim o que tinha nesse script. Isso facilita bastante na questão de testes, conforme eu vou criando scripts um pouquinho maiores e que eu tenho que passar mais parâmetros. Tá? Bom, para facilitar para a gente a administração de código, tudo, eu vou criar um arquivo novo que vai ser routes.js. E aqui dentro, todas as minhas rotas,
Aqui a gente vai ter poucas, tá? Mas assim, pensando num projeto maior, facilita a gente ter esses arquivos menores, vão ser mais fácil de entender. Então eu vou mudar todas as minhas rotas aqui para dentro desse arquivo. Então eu vou começar importando o módulo de rotas, que é o router do Express. Então, quando eu uso o instanciamento dessa variável dentro dessas chaves, quer dizer que eu estou fazendo um destructuring, eu estou desestruturando o Express e trazendo para cá só esse módulo. Não estou trazendo tudo que o Express tem. E aí eu vou fazer mais ou menos como a gente fez lá. Então, routes vai ser igual ao router. Opa, faltou um U aqui. E o routes.get, eu vou trazer aquele código para cá. E agora eu vou exportar .export o routes, minha variável. Então, agora eu não tenho, nesse arquivo, eu não faço mais todo o código, toda a função aqui dentro. Eu vou só utilizar o routes. E para isso, eu tenho que trazer ele aqui para dentro. Eu tenho aqui o routes. Bom, para ter certeza que nada quebrou, e já quebramos alguma coisa. Desculpa, aqui é um igual. Então é legal que conforme a gente vai digitando, o próprio Node ele já vai atualizando. Então a gente já tem essa visão se tem alguma coisa errada ou não. Então se eu vim aqui, a aplicação continua funcionando, mas agora eu vou fazer uma mudança. Tá? A gente está pensando em criar uma API. Então a gente está criando um serviço e a gente precisa, para poder deixar essa aplicação, essa API, utilizável para outros serviços, a gente vai trabalhar com JSON. Então, eu vou esperar receber alguma informação de quem está acessando esse serviço e vou devolver algo. Então, para eu poder ter acesso ao formato JSON nessa comunicação, nos requests que eu vou receber, eu vou utilizar aqui dentro do Express, o express.json. É uma função para eu poder ler esses arquivos. E eu vou trabalhar com um outro método. Para quem não está muito acostumado, eu vou deixar também o link explicando os diferentes métodos que a gente tem de HTTP. Tá? Mas assim, o que a gente vai utilizar agora vai ser o POST. Então, a gente tem vários métodos. A gente tem GET, RED, POST, DELETE. Cada um deles tem um nome já bem indicativo da função. O POST a gente está esperando receber, então a gente está enviando um conteúdo. Então, ele permite que a gente, no corpo dessa requisição, envie algum conteúdo, no caso o JSON, que vai conter para a gente qual que vai ser o usuário que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai utilizar o método POST. Aqui dentro, eu vou trocar o GET pelo POST. A estrutura é a mesma que a gente já vinha utilizando, tá? Com a diferença, eu vou dar um console.log para a gente ver o que vem nesse request, então no corpo dessa requisição. E como que a gente comunica com o post? Pelo browser a gente não consegue fazer essa comunicação. Então eu vou utilizar um outro aplicativo, o Insomnia, então ele é free, também vocês podem instalar. E aqui dentro desse Insomnia, eu consigo criar esses requests HTTP. Eu vou colocar uma descrição aqui, que vai ser meu post para a rota users. E aqui eu coloco o endereço. Eu vou utilizar o método post. O endereço vai ser no meu HTTP localhost na porta 3000. E eu vou colocar aqui o users. Então, dentro do body, eu vou trabalhar com JSON. Aqui eu tenho o meu JSON. E eu vou passar o parâmetro user.
Ok, então esse vai ser o corpo que a gente vai mandar lá para dentro da nossa aplicação. Então eu mudei aqui para post, aqui para users. Então quando eu fizer aqui essa requisição, eu recebo aquela resposta que já tinha lá, mas perceba que eu tenho acesso agora a essa variável user. Então, legal. A gente já consegue se comunicar com essa API. Tá? O que a gente vai ver agora é como que a gente consegue integrar aqui dentro o Zoe. Então, o Zoe CLI, ele também está disponível no repositório do NPM. Então, você tem aqui algumas informações que nessa semana a gente já tendo uma média de quase 600 downloads, tá vendo? Na última semana. Isso, eu acho que é um número bastante expressivo para esse projeto, que ele é bem novo, levando em consideração que a gente está falando só de mainframe aqui, né? Então você tem o link para o repositório aqui do GitHub, para dar uma olhada no código, para fazer qualquer consulta. Mas vamos lá, vamos adicionar o Zoe CLI aqui no nosso projeto. Eu vou abrir aqui essa outra aba no meu terminal. Eu vou usar o yarn, add e Zoe CLI. Então ele vai trazer para cá o Zoe CLI. Enquanto a gente vai baixando, eu vou fazer o import aqui para a gente fazer um display de usuário. Tá? Então, eu vou importar o Zoe aqui dentro, fazer o require desse módulo, Zoe CLI. O que a gente precisa quando a gente está usando o Zoe CLI localmente? A gente precisa de uma profile para fazer a comunicação com o ambiente, certo? Então eu vou criar aqui minha variável profile e vai ser um objeto. E aqui dentro eu vou passar essas informações. Então eu vou passar qual que vai ser meu host. Então 192.86.32.91 vai ser a LPAR que eu estou comunicando, que eu estou conversando. Vou passar qual que vai ser a minha porta. Então, a porta vai ser a 10443. Meu usuário, que eu vou usar aqui. Então, para essa demo inicial, eu vou usar um usuário normal, igual o usuário que cada um de vocês teriam acesso, tá? Então, se vocês forem dentro da página do ibm.biz/master vocês vão cair nessa tela. Vocês podem, se você não tem um usuário lá ainda, você pode fazer o sign up. Então, você vai receber daí um e-mail falando as informações de login, esse IP, vai receber qual que é seu usuário, uma senha inicial. Então, você troca essa senha, faz o acesso por um 3270 e troca essa senha. E aí você vai abrir o canal do Slack, do Master the Mainframe, e vai pedir para ter acesso ao Zoe. Esse ID que você recebe, ele não tem acesso logo de cara ao Zoe. Então, você precisa primeiro pedir o acesso ao Zoe pelo Slack. Então, vai ter um bot chamado Z, onde você pede esse acesso. Então, eu já tenho meu usuário, eu vou usar aqui, que eu recebi pelo e-mail, Z50218. Vou passar aqui a senha dele no meu programa. Tá? Então, esse usuário ele está específico só para esses comandos básicos, vai ser o mesmo que você, estou com a senha minha aqui. E vou passar o parâmetro que a gente tem lá quando a gente está criando a profile, reject unauthorized e false, para aceitar o self-signed certificate. Tá, então, esse aqui vai ser a minha profile. Tá? E quando eu não vou usar o comando de display nesse usuário agora, porque os nossos usuários aqui que a gente recebe, eles não têm power de HackF para fazer isso. Tá? Então, a gente tem alguns outros, o acesso é um pouco limitado, mas a gente já consegue brincar. Então, eu vou fazer primeiro um display para ver se esse usuário está logado. Então, eu vou dar um comando de display
D, A, e eu passar o usuário, que é um comando de MVS qualquer, só para a gente poder ver essa resposta voltando. Então, eu tenho o Zoe aqui. Para conversar com o ambiente, eu preciso criar uma sessão. Então, eu vou criar aqui o const session. E agora eu vou começar a usar o módulo do Zoe. Tá? Então, conforme eu digito aqui a minha variável e aperto o ponto, ele deveria... Opa, deixa eu salvar. Ele deveria trazer para a gente as opções disponíveis. Não está trazendo. Muito legal isso. Mas a gente tem aqui o ZOSMF Session, que é uma função que a gente tem dentro do Zoe, tá? Que permite a gente criar, ele vai formatar as informações da maneira que o ZOSMF espera recebê-los. Tá? Eu vou dar aqui o Create Basic Session e vou passar a Profile. Então, tendo essa sessão, eu vou usar um módulo para emitir comando para o meu ambiente. Tá? Então, a gente tem várias funções já que já foram pré-formatadas dentro do Zoe. Então, eu vou dar um const. Eu já quero pegar a resposta desse comando, command response. Eu vou usar aqui o Zoe.issue command e vou usar essa função. Como que eu sei se eu quero pesquisar? Se eu vim aqui e go to definition, o VS Code deve trazer para vocês. Minha sessão está bem devagar, está meio pesada aqui. Tá difícil. Se no caso de não estar respondendo, você pode vir aqui no GitHub e fazer essa busca manualmente. Tá? Em alguns casos, o VS Code ele vai trazer para você essa definição. Agora ele está funcionando. Perceba que agora que eu parei o mouse em cima, ele traz essa descrição. Então, essa função ela vai emitir comandos usando uma console. Agora, se eu vim aqui dar o Go to Definition, ele traz para mim a definição dentro do módulo do Zoe do que eu tenho disponível. Então, quais são os comandos? Eu estou usando só um issue para mandar só um comando básico e pegar a resposta. Tem outras opções aqui que a gente pode ler essa documentação para tentar entender. Quando eu estou trabalhando, quando eu venho aqui no issue, eu paro o mouse em cima, ele vai trazer o que ele espera receber. Então ele espera receber os parâmetros de sessão que a gente criou aqui em cima. Eu vou passar aqui o session. E ele espera receber os parâmetros. Então, esses parâmetros a gente tem que passar numa maneira de objeto. E como que eu sei? Porque eu consigo, se eu fazer aquele pick definition de novo, ele vai trazer para mim quais são os parâmetros. Eu consigo ir navegando pelo código. Então, ele já trouxe aqui que ele espera receber o command, esse é o parâmetro que eu tenho disponível, ele já traz, tá vendo? Eu posso passar também console name. Conforme eu vou digitando, o VS Code vai usando toda essa parte de IntelliSense, autocomplete, isso é bem legal. Então, eu vou fazer um comando de display, então eu vou dar um display DA, vírgula, e passar a minha variável usuário que está vindo na minha requisição. Eu não defini ela aqui ainda, a gente já vai definir. Então, eu vou passar aqui user. Então, const user é igual ao meu request.body. Então, ele vai pegar do request.body o conteúdo da variável user, que é o que eu vou passar aqui dentro. E agora, eu vou retornar, ao invés de mandar um simples texto, eu vou retornar um JSON. E aqui dentro, eu vou passar meu command response. Vou dar deixar esse aqui um pouquinho mais bonito.
Ok. Se a gente mandar agora isso aqui, opa, a gente fez de errado, vamos dar uma olhada aqui. Create basic session is not a function. Desculpa. Então, ZOSMF session, vou dar um espaço aqui para a gente ver que aquela função não estava funcionando. A gente tem aqui, create basic ZOSMF session. Então, deu um erro de typo aqui. Beleza, salvamos, já restartou o meu servidor. Vou fechar esse monte de pasta aqui. Vamos mandar de novo nossa requisição. Beleza, não trouxe nada. Ele criou a comunicação com o ambiente. E teve um problema para fazer o issue do comando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver um pouquinho de debug agora. Se a gente dá um console.log na nossa sessão, para ter certeza que estamos criando ela com sucesso. E vamos dar a resposta também do que está vindo aqui. O comando, DA e o usuário. Beleza. Aqui está o usuário e a senha. Vamos ver o que está acontecendo. User. Então, ele está criando a nossa sessão sem problemas. Está pegando o usuário. E a variável user também. Garantir que está saindo tudo certinho. E o usuário que a gente quer ver. Então, Zoe. Tá. Tem um pequeno detalhe aqui que a gente esqueceu. Quando a gente está trabalhando com o Node.js ou com JavaScript, ele é uma linguagem assíncrona. Tá? Então, ele sai lendo todos esses comandos, tudo isso que a gente está codificando e sai executando. No caso, lembra que a gente falou de quando veio a parte de Ajax, a gente passou a ter essas implementações síncronas. Quando a gente via esse comando para a nossa LPAR, a gente não tem a resposta imediata, a gente tem um tempo aí dessa comunicação até a gente ter essa resposta. Só que ele já sai executando e tentando devolver. Por isso que ele quebra aqui e ele devolve esse array vazio, esse objeto vazio, desculpa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar para o nosso programa, para o nosso servidor, que isso aqui vai ser assíncrono, tá? E a gente vai pedir para ele esperar aqui. A gente vai dar esse await. A gente salvou. Vamos mandar novamente aqui o comando. Então, agora percebe que demora um pouquinho mais. E agora eu estou tendo problema de comunicação com a LPAR. Vamos ver aqui. Wait. Body. Vamos ver. Vamos conectar com o ambiente para ter certeza que o meu usuário está tudo funcionando como deveria. Eu vou dar um comando diferente aqui. Deixa eu pegar. O que está acontecendo? Eu vou conectar aqui na minha LPAR. SO. Z50218, que é o agora que a gente está usando. Ok. Eu consigo fazer a comunicação normal. Vamos ver se eu consigo dar aquele comando com esse usuário. Conectando. Então a gente já troca de usuário aqui. Start SD. Vamos lá. D. Só vou fazer um DT, desculpa. Eu consigo dar esse comando e consigo dar um DA
50.218. Beleza. Então, ok. Então, eu tenho autoridade para fazer. Antes de devolver dessa maneira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste aqui. Para a gente ter certeza que não está acontecendo. Vou aumentar. Eu vou dar um console log no command response. Will, tem um comentário aqui no chat perguntando se não poderia seguir um delay no login do MTM. Pode ser sim. Porque ele chega a fazer o request, tá? E aí está demorando. Mas era para ele esperar aqui. Então vamos lá. Então eu não cheguei. Vou fazer de novo. Um minutinho. Então, por sorte, eu já tinha testado isso. Deveria estar funcionando. Ok. Então eu criei minha sessão. Command response. Vou dar o Zoe. Vou fazer de novo esse pedaço aqui de código. Zoe. Vou usar o issue command e o issue. Faço a sessão e o comando. Uma coisa também. De exceção. Dá uma olhada no... Não, já achei aqui o erro. O que eu tô usando aqui? Eu vou usar o issue simple e vou passar como string. O issue... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Sim, é que chegou aqui dizendo que o port que você está usando não é válido. O que eu estou usando que não é válido? A porta. Essa 104.433. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. É isso mesmo. Salvaram o meu dia. Ok. Vamos lá. Novamente. Não foi só a porta não, porque agora está certo aqui. Eu já atualizei. Issue. Bom, eu vou fazer diferente. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada de como está a definição desse issue, igual eu estava fazendo. Então, a gente está recebendo os parâmetros. Eu vou usar vou usar issue simple. Para tentar diferente. Issue simple. E vamos trazer o issue simple. Perceba que ele... Eu teria que dar uma olhada nesses outros parâmetros aqui, que ele tá, quando a gente está usando o issue params, ele tem outros parâmetros aqui que ele espera, tá? Então, para evitar isso aqui, eu vou passar só o comando por string, esse aqui de baixo, tá mais simples para a gente fazer esse teste. Vou mudar aqui. Vou tirar aqui. E aí a gente não tem essa... Então eu vou dar um formato que ficou bonitinho. Beleza. E eu ainda estou com algum problema, agora com a minha conexão recusada. 192.86.3291, porta 10443. Bom, eu tenho um outro usuário, vamos fazer um teste aqui. Arrumou a porta. Tá. Eu vou usar um outro usuário e senha agora, que tem um pouco mais de power para fazer esse teste. Reject unauthorized false. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Ao invés de passar aqui, como isso eu não quero que vocês usem indiscriminadamente meu usuário e minha senha, vou usar aqui o profile. Eu vou usar um outro meio de fazer a declaração, de pegar esses ambientes. Quando você estiver fazendo o seu programa,
você não vai mandar seu usuário e senha para qualquer um ler na internet. Então, a gente vai usar um outro módulo, que é o .env, e a gente vai criar e cria variáveis de ambiente para a gente poder utilizar aqui dentro. Tá? Eu vou dar o Yarn aqui para instalar ele. Eu tenho esse .env e agora eu vou mover. Então, esse arquivo, quando a gente vai criar, eu vou só mostrar como se fosse fazer aqui. A gente cria ele como .env e usa a variável e passa qual que é o ID. Tá? Então, é assim que a gente faz. Eu vou copiar o que eu já tinha, para ele não aparecer aqui na tela. Vamos ver. Ele está aqui para minha tela. Eu já tenho meu usuário e senha aqui. E vamos lá, vamos recomeçar isso daqui, para ver se é problema com ID. Eu vou dar um yarn run dev. Vamos fazer o post novamente, formato JSON. Deixa eu ver uma coisa aqui. Express.json. A gente tem aqui nas rotas. Vamos lá, então a gente está com o router, criamos a nossa profile com host e porta. Temos aqui as nossas rotas, estamos criando agora o post. Vamos dar um console.log. Isso aqui a gente já pegou como user, tá legal. Estamos criando a sessão e agora a gente quer mandar um comando. Vamos tentar um outro comando para ver. Então eu vou tentar agora a const command response. Eu vou usar o Zoe, mas eu vou mandar um comando de TSO. Então, await zoe.issue TSO. Eu vou mandar o issue TSO command. Você viu aqui para definição. O issue TSO command, ele espera receber 3 parâmetros: a sessão, o account number, que é string, e o comando, que é string. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui com ele. Vou passar a sessão. Vou passar o account que a gente tem aqui para utilizar no master da mainframe. E vou passar o comando time. Vou devolver a resposta. Command response. Dedos cruzados. E tem algo dando errado com o ambiente hoje. Não sei porquê. Must have a user and password encoded credentials. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, cd. Estou só dando uma olhada aqui. Ok. Bom, a gente tem alguma pergunta enquanto isso? Enquanto eu estou vendo aqui se tem algum erro de digitação? Por enquanto, não. Return, JSON routes. Sacou. Eu já sei o que eu errei aqui. Eu adicionei o .env, mas eu não estou fazendo uso dele aqui. Então, pronto. Vou usar um require aqui. E vou trazer o .env, o módulo que ele faz a leitura lá para mim. .env/config. Vou startar de novo.
Ok, agora sim. Então ele está fazendo, beleza, funcionou. Então eu estou com algum problema no meu outro usuário, ele estava funcionando ontem, não sei por que ele parou de funcionar, mas eu tenho esse outro usuário que eu deixei na manga aqui para essa sessão. Então a gente tem aqui, ele criou toda a comunicação usando essa profile que a gente está passando, então eu passei aqui o usuário e passei a senha, e a gente está criando a nossa profile, a nossa sessão, e a gente está mandando o comando de tsOC para ela. Então, é assim que a gente começa a integrar com o Zoe. Desculpa esse embolo com outro usuário, é que eu queria mostrar antes da gente deixar o usuário de fora da aplicação. Eu vou diminuir essas telas novamente. Vamos fazer mais uma reformatação. Então, o que a gente vai fazer agora? Na nossa API, ela devolve a resposta do comando, tá? Então ela consegue ler o usuário que está vindo e consegue devolver. O que a gente vai fazer agora a gente vai utilizar comandos de hackf. Então, dentro da nossa LPAR, dentro do nosso ambiente, a gente tem o hackf, que vai ser o subsistema que vai fazer todo esse acesso da parte de segurança, todo esse controle de segurança do nosso ambiente. Então, a gente tem alguns comandos, por exemplo, eu vou mudar aqui agora, para dar um list no meu usuário. Então, eu vou dar o LU e vou colocar aqui dentro o usuário que a gente está recebendo no post. Tá? Então, eu vou fazer um list user e usuário. Então, estou mandando o comando e vou esperar a resposta aqui. Ok. Command response. Eu coloquei um parênteses a mais aqui. Então, ele fez a chamada, o account... Opa, eu apaguei, coloquei no lugar errado. Aqui é o FB3. São os riscos de fazer ao vivo. FB3, vou salvar. Então agora eu vou mandar a requisição novamente. E aí ele traz aqui o display do meu comando. Então eu consigo trabalhar com essa resposta. Eu consigo listar o usuário e eu consigo fazer qualquer outra função. Tá? Então agora eu vou um outro modelo que a gente costuma utilizar quando a gente está desenvolvendo assim, a gente costuma deixar essas funções em módulos separados, em arquivos separados, para ficar mais simples a leitura. E agora a gente tem uma rota aqui que lista o usuário, e a gente pode ter, por exemplo, uma rota que cancela que, por exemplo, que tem algumas funções quando a gente, que nem aconteceu com aquele meu outro usuário, quando a gente faz muitas vezes ou tenta o acesso com uma senha errada, ou se a gente está tentando o acesso por essas APIs e a gente não tem acesso, a gente pode acontecer que o nosso usuário seja bloqueado, ou por configuração do ambiente, em determinada data, esse usuário perde o acesso. Então, a gente vai usar algumas outras funções, e eu tenho o link aqui também, eu achei bem simples de entender, para fazer o resume desse usuário. Então, digamos que a gente recebe essa senha está expirada, a gente vai fazer o resume do usuário, desculpa, está bloqueada, a gente vai fazer o resume. Então, o comando é esse alt usuário. Então, a gente vai passar qualquer usuário e vai passar o parâmetro de resume. E a nossa rota, ela seria, por exemplo, com o resume. Então, a aplicação que está comunicando, que está fazendo essa interface com esse back-end ou o chatbot, ele tem essas rotas diferentes para enviar o parâmetro, e aí ele vai fazer o comando uma ação diferente. Aqui elas vão ser bem simples, a gente vai só trocar qual que é o comando, mas vamos deixar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais organizada, mais legível. Tá? O que a gente faz? A gente vai criar uma pasta chamada controllers e vou criar aqui dentro um novo arquivo, Zoe controller.js. E vou trazer
o que a gente tinha aqui referente ao Zoe lá para dentro, tá? Então, eu não preciso mais importar isso daqui aqui. Vou deixar nesse outro arquivo. E aí eu vou exportar essas funções lá. Então, a gente vai colocar aqui o modo.export e vai passar, por exemplo, a função de display de usuário ou de lista de usuário, tá? Então, essa aqui vai ser a função que a gente vai chamar lá. E eu vou passar aqui a minha função assíncrona, da mesma maneira que a gente tinha lá. Dá um format document, não preciso mais desse console.log. E aí eu faço o import aqui dentro. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu vou dar um const Zoe controllers require e vou trazer do meu controllers o meu Zoe controller aqui para dentro. Então aqui agora eu uso o Zoe controller e eu tenho a minha função de list. Então quando alguém acessar o users, eu estou trazendo essa função. Quando acessar a resume, eu vou trazer a função de resume. E vou criar a minha função de resume aqui, porque senão ele vai dar erro. Então, vou dar o resume. E quando eu vir aqui, eu vou fazer o alt u. Então, o comando aqui vai ser diferente. Resume. Então, isso aqui são alguns modelos, alguns exemplos de como a gente pode integrar, criar essa API para administração de usuário. Okay. Na hora que eu venho aqui para isso, vamos ver se a gente não quebrou nada. Está funcionando, está rodando o nosso servidor. E ele trouxe aqui o list. Vamos ver se a gente ir para a função de resume, se está funcionando também. A gente passa o usuário. Está rodando o nosso servidor. E ele vai mandar o comando de resume para aquele ID. E eu tenho a resposta que foi completa, está ready. Então, esses comandos de hackf, eles não têm uma resposta específica mostrando, foi feito esse resume e tal. Não, mas a gente vê que a gente deu o comando e a gente mudou dentro da nossa sessão com sucesso, sem quebrar a nossa aplicação. Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente poder ver, para a gente finalizar rapidinho. Vamos colocar uma função para revoke desse usuário Z50218. E depois a gente faz o resume só para testar que está funcionando. Então, eu vou colocar o revoke aqui. Aqui, revoke. E aqui a gente vai ter uma outra rota agora para revoke. Quando eu venho aqui para o revoke, do Z50218, ele vai rodar o comando de revoke para a gente. E se eu entrar agora no teste, eu vou dar um logon com esse usuário. Mas caiu uma conexão. Para ser mais rápido, eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos lá, TSO Z50218. Vou passar a senha. Reconnect reject. User access revoked by hackf. Agora a gente vai fazer o resume. Vamos tentar logar de novo, para a gente ver se funcionou. Então, communication, disconnect. Então, vou colocar aqui meu usuário de novo, Z50218. A senha. E consigo acessar novamente. Então, isso aqui foi um exemplo, pessoal, de como a gente consegue integrar o Zoe. Fica bem simples de trabalhar. Você vê que com poucas linhas de código, a gente consegue criar algumas funções que podem ser bastante úteis. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que tem por trás do Z.
Então, quando alguém vai lá e pede para resetar o usuário, o chatbot está mandando uma requisição com as informações do usuário. Esse servidor Node.js processa e manda os comandos para ele par. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem pergunta? Não, tinha gente comentando, ajudando a encontrar a porta, sugerindo aqui algumas coisas, e obrigada aí pela interação para poder ajudar. Fazer ao vivo é sempre mais desafiador. Mas eu fico feliz que a gente conseguiu chegar no resultado aqui, apesar daqueles 5 minutos apanhando com outro usuário, com o VS Code, demorando para trazer as especificações. Mas tá aí. Esse é o módulo, é o módulo do Zoe que a gente roda quando a gente instala o CLI na nossa máquina, e a gente também tem acesso para ele dessa maneira programática, chamando ele num programa em JavaScript. Se você está usando, você tem outras linguagens, você também tem a opção de executar ele como comando. Então, o Z, inicialmente, quando eu criei o Z, eu não chamava ele dessa maneira. A gente instalava ele, eu colocava o comando de npm para fazer a instalação no servidor, e aí ele executava o módulo do Node.js de execução de comando. Então, para chamar o shell e executar o Zoe CLI como se eu estivesse chamando no terminal. É o mesmo que dá para fazer com outras linguagens também. Eu só comentar agora que eu estava lendo os comentários aqui da porta, realmente era o erro era a porta lá com o usuário. A hora que eu vi o 104433, eu apaguei o número errado. Deixei 10433, deveria ser 10443 a porta do ambiente. Vendo aqui agora. Tem uma dúvida aqui, é possível usar a Java com Spring Boot para usar o Zoe? Eu não conheço muito de Java, mas eu acredito que sim. Tanto é que a gente tem outras linguagens também. Tem um outro tutorial no Medium, se vocês entrarem no Medium, na página do Zoe, que é justamente usando o Flutter. Tá? Então, mesmo com outras linguagens, outros frameworks, é possível sim. Se você, por exemplo, consegue executar comandos pela linguagem, você consegue, por exemplo, instalar o CLI no servidor e fazer e também fazer a execução desse comando do terminal pela sua linguagem, entendeu? Então, é possível sim. Um comentário, a gente tem uma outra SDK fazendo parte ela é bem recente, então ainda não tem todas as funções que tem já para o SDK de Node.js, mas a gente também está integrando no projeto um SDK para quem usa Python. Will, muito obrigada mais uma vez. Galera, bom dia para vocês e a gente se encontra aí durante a semana. Tchau, tchau.